Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos. Hoje voltamos às análises e desta feita com mais uma empresa à escala global, com mais de 500 mil de trabalhadores espalhados em mais de 120 países e com especialização em mais de 40 indústrias. Hoje analisamos a Accenture. Vamos a isso. Antes de começar, queria pedir-vos que, se retirarem valor deste vídeo, deixem um like e subscrevam o canal, ajudando-me assim a continuar todas as semanas a publicar novos temas e análises. Também vos quero alertar de que o vídeo reflete apenas e só a minha análise e opinião, não é de nenhuma forma uma recomendação de investimento. A Accenture é uma empresa global de serviços profissionais com um alcance entre a consultoria, outsourcing, tecnologia e operação, com um histórico de clientes irrepreensível. Segundo os próprios, 75% das empresas do Fortune 500 são seus clientes e 97 dos principais 100 têm uma relação de há mais de 10 anos. Isto revela bem o estatuto da empresa junto de algumas das empresas mais importantes do mundo. A empresa reestruturou-se internamente em 2020, dividindo o negócio em 3 zonas geográficas: América do Norte, Europa e mercados em crescimento ou emergentes. Desde logo é possível ver a distribuição da importância de cada uma dessas regiões na receita, com a América do Norte a representar quase metade do total. Em cada região, a empresa presta serviços de consultoria, interação, tecnologia e operações, divididos em diferentes indústrias. A indústria da comunicação, média e tecnologia, com maior peso nos provedores de serviços residenciais e wireless de telecomunicações, na indústria de serviços financeiros, com maior receita proveniente do setor bancário, na indústria da saúde e serviços públicos, mais orientado a estes últimos, na indústria de produtos, com maior preponderância no consumo a retalho e serviços de viagens e, por fim, recursos, com uma distribuição mais ou menos idêntica entre os segmentos. De forma geral, a Accenture vende serviços, abraçando projetos de diferentes alcances em empresas distintas, seja providenciando uma equipa multidisciplinar de pessoas com experiência ou qualificação nesse setor em particular, ou através de outsourcing dessas mesmas pessoas para posições específicas em projetos dessa mesma empresa. Por esses serviços, esse conhecimento, essa experiência, as empresas estão dispostas a pagar à Accenture uma compensação. Portanto, o negócio da empresa depende muito do potencial e experiência dos seus funcionários, porque são eles que, de certa forma, estão em contacto direto com os clientes. O ano fiscal da empresa termina a 31 de agosto, ou seja, está quase a terminar, e no ano passado, 2020, a empresa apresentou números muito animadores. Se olharmos para a demonstração de resultados, a receita foi superior ao ano anterior, bem como o lucro operativo. O lucro líquido podemos ver que tem aumentado consistentemente, o que é um indicador de qualidade muito importante. Se olharmos para os fluxos de caixa, podemos também ver uma evolução positiva nos fluxos de caixa operativos, o que é mais um indicador de qualidade. Quero chamar a vossa atenção para o valor da depreciação e amortização. Reparem que este ano é praticamente o dobro dos anos anteriores, o que não é nada normal. Esta entrada diz respeito à desvalorização de ativos físicos da empresa, como material de escritório ou software, que perdem o valor ao longo do tempo. Não representa uma saída de dinheiro das contas da empresa, por isso é que se adiciona aos lucros operativos para calcular o EBITDA. Nestas situações, para não inflacionar o EBITDA em demasia, precisamos entender o motivo de tal aumento. No relatório anual, a empresa faz a distinção de que apenas 1.000 milhões são derivados da depreciação e amortização, e foi esse o valor que usei e veremos lá mais para a frente. Olhando para a preponderância das geografias nos negócios da Accenture, podemos concluir que nos últimos 3 anos a Europa não cresceu em receita e que o motor de crescimento passa muito pela América do Norte. Em relação aos setores, a empresa está muito equilibrada, com exceção do setor dos produtos, que se destaca com 12.000 milhões de dólares em receitas. Já a divisão entre consultoria e outsourcing é também ela equilibrada, com maior peso nos serviços de consultoria. No que respeita à liquidez, a empresa apresenta números extraordinários, ativos correntes muito superiores aos passivos correntes e o total dos ativos é praticamente o dobro do total dos passivos. A empresa apresenta ainda 8.000 milhões de dólares em caixa, algo que usa com frequência para fazer crescer o negócio através de aquisições estratégicas. Este é um método de crescimento utilizado pela empresa nos últimos anos e que podem confirmar pelos diagramas que estão a ver. Olhemos então para o histórico financeiro da empresa para perceber a evolução do
negócio nestes últimos 10 anos. Desde logo podemos ver que a receita tem crescido a quase 6% ao ano, o que é o equivalente a começar a análise com o pé direito. Este valor é importante porque é algo que queremos ver sempre, uma empresa que consegue aumentar as suas receitas de forma consistente ao longo do tempo. O EBITDA tem crescido a uma velocidade diferente, praticamente 8% ao ano, o que significa uma expansão das margens da empresa. Estes dois indicadores já deixam no ar a ideia de um trabalho muito positivo pelo quadro diretivo da empresa. Em relação à dívida, é praticamente não existente, com 62 milhões de dólares. É certo que cresceu quase 12% nos últimos 8 anos, mas não se esqueçam de que a Accenture tem 8 mil milhões de dólares na conta à ordem. Ou seja, podia perfeitamente pagar a dívida, que a este nível seria... Queria também alertar que não estou a incluir os planos de pensões como dívidas, nem linhas de crédito, nem os leasings. Em primeiro lugar, porque se vocês repararem, a empresa não utilizou absolutamente nada dos mais de 3 mil milhões em linhas de crédito disponíveis, e em segundo, porque os leasings são operacionais, ou seja, são custos operacionais e que estão associados às rendas dos escritórios que aluga. Como os escritórios não são ativos da empresa, os leasings, no meu entender, não devem ser considerados dívida. Alerto a esta situação porque vi várias páginas como o Coifin ou o Ticker a reportar o total da dívida da empresa com esses valores. Ainda assim, se olharem para as várias obrigações contratuais da empresa nos próximos anos, paga sensivelmente 1.000 milhões por ano para os próximos 5 anos, algo completamente suportado. De seguida temos os fluxos de caixa operativos. Este é um dos indicadores, se não o indicador mais importante, aquele que nos diz efetivamente o dinheiro que entra na empresa todos os anos devido à sua operação. E podemos concluir que os números são muito animadores. 9% de crescimento anual é muito bom, e o facto de estar em linha com o EBITDA, que vimos anteriormente, mostra que a Accenture não usa truques de contabilidade para melhorar os relatórios. O CAPEX representa aquilo que a empresa tem de reinvestir no negócio para o manter a funcionar, e como podemos ver, comparado com a quantidade de dinheiro que entra, é quase insignificante. Isso permite à Accenture crescer os fluxos de caixa livres a quase 10% ao ano. E é com este dinheiro que a empresa decide o que vai fazer: comprar novas empresas, pagar dividendos, recomprar as suas ações, tudo são opções válidas. Com os 7 mil milhões do ano passado, a empresa pagou 2 mil milhões em dividendos, o que deixou 5 mil milhões disponíveis para outras oportunidades, como por exemplo, recompra de ações, onde tem recomprado as suas próprias ações a um ritmo de quase 2% ao ano nos últimos 9 anos. Sem dúvida, duas métricas que mostram o quanto a empresa valoriza os seus acionistas. Para terminar, vemos que o múltiplo do EV/EBITDA sofreu uma expansão para mais do dobro. O que eram múltiplos a rondar as 8 vezes, hoje em dia está nas 17 vezes, o que demonstra bem a opinião do mercado sobre a companhia. A rentabilidade dos fluxos de caixa dos acionistas é também ela alta, acima de 5%, o que a juntar com tudo o que vimos me deixa absolutamente rendido a esta empresa. Agora, falta determinar se é uma boa oportunidade para comprar. Estimando o crescimento do EBITDA para os próximos 10 anos, eu segui aquilo que são as previsões dos analistas para os próximos 3 e os restantes dentro da média histórica da empresa. Isso resulta num EBITDA em 2030 de 18 mil milhões de dólares, que se aplicar a um múltiplo histórico dos últimos 6 anos, de 14 vezes, se traduz num valor total de 260 mil milhões de dólares. Somando o dinheiro em caixa e subtraindo a dívida, resulta numa capitalização de mercado de quase 280 mil milhões de dólares. Assumindo que conseguem continuar a comprar ações ao mesmo ritmo que têm vindo a fazer até aqui, dá-me um preço em 2030 de 531 dólares, o que é o mesmo que dizer um crescimento anual de 5% face ao valor atual. Se usar outro método de avaliação relativo aos fluxos de caixa dos acionistas, estimo crescimentos entre os 5% e os 13%, dependendo dos cenários, e um crescimento perpétuo de 2%. Como a ideia é bater o mercado, usei um retorno anual de 10% e o valor intrínseco para estas estimativas é de 307 dólares, o que significa que ao preço atual a ação está 3% acima desse valor. E este é o único fator pelo qual eu ainda não comprei ações. O Morningstar e o Guru Focus, por exemplo, acham que a ação está sobrevalorizada, já o Stock Rover e o Simply Wall Street e o Finbox acham que o preço atual anda próximo do valor justo. Se combinarmos a análise do EBITDA com a análise dos fluxos de caixa descontados, poderíamos então esperar um retorno anualizado perto dos 7%, já contando com um dividendo de 1%, que entretanto crescerá ao longo do tempo.
Tendo tudo isto em conta, eu vou esperar que a ação baixe ali perto dos $300 para poder iniciar uma posição. Relativamente aos riscos da empresa, já mencionei que depende muito do potencial e experiência dos seus trabalhadores e no mercado cada vez mais apertado pela concorrência, a Accenture ainda é líder, mas será cada vez mais difícil competir com outros provedores de outros mercados que representam custos inferiores para os seus clientes. Outra das situações que pode gerar algumas dúvidas é a venda constante por parte dos insiders. Isto significa que os funcionários da empresa vendem regularmente as suas ações, o que pode ser um indicador de sobrevalorização. Lembrem-se que podem existir várias razões ou motivos que levam um funcionário a vender as suas ações. Pode precisar de liquidez, podem ser bónus convertíveis ou pode simplesmente querer reduzir a sua posição ou achar que a ação está sobrevalorizada. Mas quando compram é sempre por um motivo. Acreditam no futuro da empresa e neste caso não vejo qualquer compra dos membros dos quadros diretivos. Não que seja um fator de decisão, mas seria sempre algo a favor de um futuro promissor. E tu, tens a Accenture no teu portfólio? Deixa-me saber a tua opinião na caixa de comentários. Passando à evolução do portfólio esta semana, estou perto dos 48% de valorização, com uma rentabilidade de 3,74%. A Simon Property Group decidiu aumentar novamente o dividendo em 7%, depois de já no trimestre passado ter aumentado o mesmo. Isto são ótimas notícias para o portfólio, porque é precisamente a segunda empresa com a maior fatia de dividendos. E a este ritmo, seguramente vai tornar-se a primeira. Por falar em dividendos, fechei o mês de julho com $61 recebidos e neste mês de agosto levo já $13. Esta semana aproveitei ainda uma queda, na minha opinião, injustificada de quase 8% para reforçar a minha posição na Unum, uma seguradora multinacional com exposição nos Estados Unidos, Reino Unido e Polónia. Com respeito à performance do portfólio, faltam praticamente 5 meses para fechar o ano e o portfólio atingiu os 20% de valorização em 2021. Esta valorização anual de 20% é um dos meus objetivos a longo prazo, mas dificilmente acredito que chegue a dezembro nestas condições. Ainda acredito que vai existir uma forte correção este ano e o portfólio claramente sofrerá com isso. E fechamos assim o episódio de hoje. Não te esqueças de deixar um like se gostas deste tipo de conteúdos, partilha a tua opinião na caixa de comentários, porque assim o canal vai crescendo com isso. Eu desejo-vos a todos uma excelente semana e bons investimentos.